Olá, bem-vindos ao 21 Training Coaching. Me fala Diogo Suchinski, apresentando o nosso tradicional informe semanal, válido para essa semana de 30 de junho a 4 de julho de 2014. Informe completamente patrocinado pela nossa aplicação, disponível nas versões online, também Android e também para o seu smartphone. Vamos dar uma olhada então aqui no nosso calendário econômico. Temos aqui nesta segunda-feira, 3 AM, horário de Brasília, vendas no varejo alemão, notícias de médio impacto. Às 6 AM na Itália, índice de preços ao consumidor. No mesmo horário, IPCA anual na zona do euro, notícias de alto impacto. No Canadá, às 9h30, PIB mensal. Às 11 vendas pendentes de casas mensais aí para os Estados Unidos, notícias de alto impacto. Às 16 horas, atividade econômica da Argentina. Às 20h30, índice manufatureiro australiano. E no Japão, às 20h50, índice de grandes fábricas. E finalizando, às 22h, na China, PMI manufatureiro e também HSBC PMI de manufatura chinesa. Na terça-feira, temos aí feriado no Canadá e também em Hong Kong. A 1h30, AM taxas de juros para a Austrália. Às 4h55, PMI de fabricação na Alemanha. Temos às 5h30 na Inglaterra, PMI manufatureiro, todas as notícias de alto impacto. Nos Estados Unidos, às 9h, discurso do secretário do Tesouro, Sr. Liu. Às 11h, índice industrial manufatureiro para os Estados Unidos. E na asiática, às 22h30, balança comercial australiana. Na quarta-feira, às 3 AM, HPI mensal para a Inglaterra. Na Espanha, às 4h, mudanças da taxa de desemprego, PMI de construção. Às 6h, na Eurozona, PIB anual e trimestral. Na Austrália, às 8h05, discurso do governador aí da Reserva da Austrália. Às 9h15, nos Estados Unidos, mudanças de emprego no agrícola. Ao meio-dia, discurso da senhora Yellen, a presidente do Banco Central americano, notícia de altíssimo impacto. E às 22h30, vendas no varejo mensal para a Austrália. Quinta-feira, feriado nos Estados Unidos. Na Inglaterra, 5h30, PMI de serviços. Às 8h45, taxas de juros para a Eurozona. Às 9h30, nos Estados Unidos, folhas de pagamento no agrícola. Também taxa de desemprego naquele país. Conferência de imprensa do Banco Central Europeu, às 9h30. Às 11h, índice não industrial. Bastante movimentada quinta-feira, realmente com muitas notícias de alto impacto. Na sexta-feira, finalizando, também feriado nos Estados Unidos, tem uma notícia aí de alto impacto. Bastante movida essa semana, muito cuidado aí com as declarações da senhora Yellen e do presidente do Banco Central Europeu, o senhor Mário Draghi. Muito bem, vamos começar então aqui com os índices. Vamos começar com o Standard & Poor's, o SP500. Os índices americanos, vemos que essa sua tendência segue completamente altista. Vemos que aqui no mensal o rally de 4 meses é bastante vertical, aproximando-se uns 2.000 pontos. No semanal vemos que o movimento é bastante vertical, bastante esticado, muito sobrecomprado. Veja a distância da média móvel de 200 períodos, a SMA de 200. Realmente muito sobrecomprado. Temos aqui um possível padrão de continuação altista muito próximo aos 2.000 pontos já. Esse Standard & Poor's, o ideal seria uma correção, inclusive até os 1.880, para a formação de um fundo ascendente no semanal e assim poder fazer resetear esse movimento tão esticado aqui no diário. Vemos que não deixa de ser um fundo ascendente, tem essa resistência dos 1.954, se romper deve voltar a ter essa topinha anterior do Standard & Poor's. Vamos ver aí se fizer a ruptura, poderia ser inclusive alguma possibilidade de compra aqui acima dessas máximas, porém com a fluidez bastante limitada. Eu estou esperando realmente correções, os melhores momentos de compras nesses índices de momento já passado. Vamos esperar agora os seguintes reseteios para buscar oportunidades. Já o Nasdaq. Este Nasdaq com mais fortaleza, vemos que executando o pivôzinho de alta, o fundo ascendente no mensal rumo aí aos 4.000 pontos, no semanal executando a P-Formation, é o índice que apresenta maior fortaleza entre os americanos. Vamos ver aí se nos dará uma seguinte oportunidade. Vemos que no diário conseguiu sair dessa consolidação e agora um pivôzinho, um fundo ascendente aqui no diário poderia ser uma excelente oportunidade compradora para esse índice, já veremos. No caso do Dow Jones um pouco mais atrasado realmente em relação aos dois principais, Standard & Poor's e Nasdaq. Vemos que isso conseguiu sair aqui nessa grande consolidação de vários meses, fechando o mês aí com pavio, martelo invertido. Pode ser que venham correções
Vemos que no semanal se mantém nessa lateralidade. Aqui um fundo ascendente, um pivôzinho de alta seria muito bem-vindo. Inclusive no diário vemos que pode ser um piso duplo, depois um teto duplo, piso duplo. Veremos agora qual será o rumo aí. Temos declarações do Banco Central americano e europeu esta semana e a volatilidade realmente será muito grande nesses índices, e aí veremos quais serão os movimentos a serem seguidos no próximo mês para esses índices. De momento nada a fazer. Já no DAX, o índice alemão, o DAX vemos que no mensal também conseguiu sair dessa consolidação aí depois de vários meses, poderia estar configurando, perfilando para uma formação em pelo mensal, já veremos. No semanal, consolidação altista pode ser um início de uma etapa 3, porém a correção ainda é muito ordenada. Veremos se a correção será profunda para pensar em vendas. No diário já faz aqui, interrompe a sequência, teto duplo, faz um que chamamos, está resetendo o movimento, interrompendo a sequência de topos e fundos ascendentes, faz agora mínimos topos e fundos descendentes. Veremos agora qual será o movimento. Já no CAC40, o índice de Paris, corrigindo de maneira mais profunda, respeitando a resistência aí dos 4.593 pontos, corrigindo, poderia perfilar uma P-Formation no semanal. No mensal, no semanal, já faz um engolfo de baixa, faz aqui uma B-Formation executando, está em zona de suporte. Agora o seguinte topo descendente seria ideal para vendas. No diário, movimento esticado, já em velas, um topo descendente, um pivô de baixa, poderíamos buscar uma venda contra a tendência neste índice de Paris. Já na Austrália, o AUS 200. O AUS 200 vemos segue nessa total lateralidade aqui no semanal, toca suporte, volta a tocar resistência, enquanto não romper para cima ou para baixo, não vejo nada interessante por aqui. Inclusive no mensal, está nessa grande lateralidade já aí há vários meses, de momento nada a fazer por aqui. No diário vemos que veio até a média móvel 200 períodos, agora se fizer a ruptura poderia apresentar uma P-Formation, poderia chegar nos próximos dias até os 5.485 pontos, porém bastante consolidado e certinho. Em Londres, o FTSE vemos que no semanal apresentando uma correção mais profunda, porém não deixa de ser uma possível fundo ascendente. Já veremos no diário, tocando a média móvel 200 períodos, correção ainda ordenada, poderia apresentar um pivôzinho de baixa, porém se a correção for profunda, o primeiro fundo ascendente pensaríamos em compra por aqui. E por último, o índice japonês, o Nikkei. O Nikkei vemos que não conseguiu fazer a ruptura aí dos 15.430, poderia executar uma P-Formation e chegar até os 16.000 pontos. Já veremos no diário, a correção ainda seja profunda, poderia vir até a média móvel de 200. O seguinte fundo ascendente no diário, poderíamos buscar uma compra, porém de momento nada a fazer com este índice. Obviamente, se romper aí os 15.440, 430, buscaremos uma compra por aqui. Muito bem, esse é o nosso informe semanal para índices bursáteis. Sou o Diogo Lasuchinski, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.